noite. Bom, como o André já disse, me chamo Alexandre, sou casado com ela, temos 6 filhos, servimos aqui nesse grupo de oração. Eu sirvo entre idas e voltas desde 92, na Renovação Carismática, né? Como músico e agora como pregador, né? E hoje aqui é subiando e chupando cana, né? Saí da música para vir para cá pregar. Mas amém. Bom, estamos vivendo um tempo, como o André falou, um tempo bem estranho, né? Um tempo de que a gente está vendo bastante desastres naturais aqui no nosso estado, né? A chuva deixando tanta gente sem casa. Mas graças a Deus não foi do jeito que estavam falando que ia ser, né? Graças a Deus não foi tudo aquilo que pintaram. Mas o bom foi que as pessoas nas cidades mais atingidas, eles se prepararam antes, tiraram tudo das casas, das lojas, né? E creio que o prejuízo foi menor dessa vez. E a gente vê no dia a dia da gente tanta guerra, né? Se a gente for parar para pensar, aquele pedaço do nosso planeta, acho que desde o início da civilização, da história, parece que eles estão em guerra, né? Parece que a guerra nunca acaba ali. E a guerra nunca acaba ali porque é o terreno, a terra santa que Deus escolheu para mandar o seu filho. E até hoje o demônio não quer. Ele não deixa a paz ali, né? Mas com a graça de Deus, tudo vai se resolver. E nós temos que crer nisso, né? Temos que crer que quem crê em Jesus, quem crê em Deus, não tem moleza na vida. A gente só tem moleza no tempo, nessa terra, nesse reino, né, do mal aqui, quando a gente está servindo o mal, daí a gente está tranquilão. Mas quando a gente está servindo a Deus, Ele esperneia, o inimigo esperneia e quer tirar a gente do caminho. Amém? Mas a gente tem que ter força, porque Ele não pode nada com a gente não, porque a gente serve o Deus vitorioso. Amém? Em Jesus somos mais que vencedores. Então quem trouxe a palavra de Deus, pegue no Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Nossa, falei que nem gaúcho agora. 10. Mateus 10, de 21 a 23. Só para nos ambientar aqui nessa situação que a gente vai ler agora, Paulo está fazendo um anúncio de perseguição para quem leva a palavra de Deus. Perseguição. Se a gente for pegar no 16 aqui, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não se preocupeis, nem pela maneira com que havereis de falar, nem pelo que havereis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que havereis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Olha só que legal, né? Então vamos para a palavra de hoje. O irmão perseguirá, o irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Dá medo isso aqui? Dá, né? Eu já falei diversas vezes isso, mas não custa relembrar, né? A gente reza no fim do terço que estamos degradados aonde? Degradados? Onde que a gente está degradado? Na Salve Rainha a gente reza o quê? Estamos degradados aonde? No Vale de Lágrimas. Não é na colônia de férias. Não estamos passando férias na colônia, né? Estamos degradados no Vale de Lágrimas. Então, se a gente espera facilidade, não vai ser aqui. A gente tem que lutar muito para ter uma vida boa, uma vida eterna boa. Aqui vai ser lenha toda hora. E principalmente se nós levarmos o nome de Jesus Cristo. Vocês conseguem ver quanta gente está sendo perseguida por causa do nome de Jesus? Os judeus ali, em nome de Deus, como eles são perseguidos. Hoje eu estava vendo uma entrevista que o judeu disse que na época do Holocausto eles eram 70 milhões. Depois de 70 anos, depois do Holocausto, eles são 15 milhões. Como foram perseguidos, né? Como continuam perseguidos. E a gente vê, assim, o absurdo de ver gente falando que eles são os ruins da história, né? Assim como muitas vezes a gente vê falando que nós cristãos... Vocês já perceberam que sempre o cristão, o católico principalmente, o católico é intolerante, o católico é preconceituoso, o católico é intransigente, tudo de ruim é católico, né? Repararam isso daí? Mas o católico de verdade, não o católico de senso, que pelo senso nós somos 70%. Desses 70%, 8% frequenta a missa dominical. Sabiam disso? 8% dos 70% frequenta a missa. Só a missa. Quem vai além da missa, quem serve, quem está aqui num grupo de oração, não passa de 10% dos 8%. Quem vem na missa, vai embora. E fora, nem lembra do que aconteceu na missa. Comungou, volta para fora. Quando a gente recebe a bênção do padre no final da missa, aquela bênção não é uma bênção de tchau, só vai com Deus para casa. Não. Ele está mandando a gente em missão. Vai em missão. Agora acabou a missa, começou a missão. Desses 8% dos católicos que vão para a missa, quantos vão para a missão? A gente vê muitos já sai xingando da igreja, né? Reclama que o outro demora para sair com o carro, aí sai cantando pneu lá na frente. Católico é quem imita a Cristo. Cristão é quem imita a Cristo. Católico vem de católicos, que é grego, que é universal. Então aí Deus é universal. Apostólico, nossa igreja é apostólica porque somos apóstolos, temos que sair em missão. O apostolado, temos que praticar o apostolado. E romano, porque os nossos dois grandes apóstolos, tanto Pedro como Paulo, foram martirizados em Roma, e ali começou a igreja. Então, se você é católico apostólico romano, você é alguém que reza por todos e que tem o apostolado de falar de Jesus, tem o seu apostolado de levar Jesus ao povo, ao mundo.
E ele está falando aqui que vocês têm que sair para a missão. E não vai ser uma missão boazinha, que a gente vai sair, todo mundo vai te dar cafezinho na... Não. Tem uma palavra que a gente ouve muito, a gente acha que é só de morte. Martírio. Sabe o que significa martírio? Testemunho. Aquele que testemunha. Mártires são aqueles que testemunharam, deram a vida. Há umas semanas atrás a gente pregou que nós chegamos até dar o sangue. E é o sangue mesmo. Jesus deu todo o sangue pra gente. E Jesus está falando, e Paulo está falando aqui que haverá perseguição. Seremos como ovelhas no meio dos lobos. A ovelha no meio dos lobos, o que acontece? A ovelha tem que ser bem esperta, né? Senão ela vai morrer. E nós temos tantas pessoas, tantos exemplos de pessoas, de santos que deram a vida, deram o sim, deram tudo, universalmente. E a gente não segue. Eu estava vendo muito dessa perseguição, me lembrei de um texto que faz parte da tradição católica. São os Atos de Paulo e Tecla. Já ouviram falar de Tecla? É uma santa que é comemorada, acho que dia 28 de setembro. Tecla foi a primeira mártir, mulher católica. Mas ela não morreu no martírio. Paulo foi até a cidade de Tecla, Ícono. E Tecla ouvia de longe, da casa dela ela ouvia a pregação de Paulo sobre a pureza, sobre viver a pureza, sobre a virgindade, que ela era virgem, tinha 17 anos. Ela já era, como é tradição entre os judeus, entre os povos antigos, ela já estava... como é que é? Quando já tem um noivo, já escolheram o noivo para ela, como é que falava? Já estava prometida para o noivo dela, que era um cara bem rico da cidade. E ela ficou lá 3 dias escutando Paulo, ela nem comia. A mãe dela ficou brava, chamou o noivo e falou assim, vai lá falar com ela. Ela falou, não quero mais casar contigo, eu quero viver a virgindade. E Paulo estava falando, e um monte de jovens ali que estavam vendo Paulo começaram a falar, não quero mais casamento, não. Paulo foi até mais longe, ele falava que quem fosse casado, o marido fosse casado, que vivesse como se não fosse, para viver a castidade total. Ele pregava ali para eles. E o que aconteceu? Aquela menina estava encantada, estava sendo tocada pela pregação de Paulo, e incomodou tanto o noivo dela que ele mandou prender Paulo, porque Paulo estava falando coisas erradas para o povo, estava tirando as meninas dos seus noivos, estava tirando os noivos das noivas. Errado, né? Como hoje em dia a gente é errado a gente ter um crucifixo, é errado a gente falar de pai e mãe, né? Que falam que não pode porque tem gente que não tem pai, tem gente que não tem mãe. Tava errado, Paulo. Levou ele pro cárcere. E quando ele estava preso, Tecla foi lá visitá-lo. E o noivo, ela deu as pulseiras de ouro para pagar para os soldados deixarem ela entrar. Ela entrou e ficou lá, ouvindo Paulo, na cadeia. O noivo dela ficou muito louco. Ela ficou possesso. E a mãe dela também falou, manda queimar essa menina. Isso é uma vergonha pra gente. E eles pegaram aquela menina de 17 anos, colocaram numa fogueira. Deixaram ela nua, botaram a fogueira. Na hora que acenderam o fogo, veio uma chuva e apagou tudo. Não queimou.
Aí vai, tá, tirou. Tá bom, sai, mas eu não quero mais saber de você. Ela foi atrás de Paulo. Foi para outra cidade atrás de Paulo. Na outra cidade, um outro cara se apaixonou por ela, que era uma menina muito bonita. E queria ela. Não, não quero. Não, não vou. Como ela o negou, ele foi e a denunciou para o governador. Não, não pode. Que é isso? Ela foi condenada à morte. Ela ia ser jogada no meio das feras. Aí colocaram ela no meio da arena, nua de novo, e soltaram uma leoa. O que a leoa fez? Sentou na frente dela e começou a lamber o pé dela. Aí desistiram e mandaram ela para casa. Um cárcere privado com uma viúva que era prima do imperador romano. E ela se afeiçoou muito a Tecla porque ela rezou pela filha e falou que a filha dela estava no céu. E no outro dia levaram ela de novo para a arena. Aí soltaram a leoa sentou na frente dela de novo. Aí veio um urso para atacar ela, a leoa atacou o urso, despedaçou o urso na frente dela. Soltaram o leão, ela lutou com o leão, só que ela morreu junto. Aí todo mundo ficou desesperado, meu Deus, e agora? Ela viu, soltaram um monte de feras atrás dela, ela viu uma água assim do lado, um laguinho, sei lá o que era. Vou me jogar lá e vou me batizar, porque eu vou morrer agora. Paulo não tinha batizado ela, que falou que ela não estava preparada. Ela falou, se jogou, em nome de Jesus Cristo eu me batizo, e pulou. Quando ele pulou, o pessoal ficou desesperado. Não, lá tem umas focas que vão matá-la. Quando ela pulou na água, deu um clarão tão grande que as focas já boiaram mortas. Ela levantou, né? Nenhum bicho chegava perto dela, porque quando ela saiu da água, ela estava revestida de fogo em volta dela. Era um fogo que protegia ela. Nenhum animal chegou perto dela. Até que eles desistiram de matá-la. E ela foi atrás de Paulo. E ela ela tinha 18 anos quando isso aconteceu. E depois disso ela foi viver como eremita. Ela achou uma caverna e ficou durante 62 anos nessa caverna. As pessoas iam perto da caverna, doentes, que estavam chegando, já eram curados. Chegou ao ponto dos médicos da cidade se revoltarem e contratarem os bandidos para ir lá, para estuprar ela e matar ela, porque eles não tinham mais serviço, porque todo mundo era curado quando chegava perto dela. E quando esses homens chegaram para atacá-la, ela orou para Deus de novo, abriu-se uma fenda na pedra, ela entrou e saiu. E morreu com 62 anos. Com 90 anos ela morreu. Isto é, ela deu toda a vida para Deus. Ela tinha tudo. Ela era de família rica, tinha um noivo rico. Quando foi para outra cidade, o outro pretendente dela lá também era riquíssimo, quase mandava no governador. Não, eu vou seguir a verdade. E quantas outras pessoas, quantos outros homens e mulheres deram a vida. E hoje, por qualquer susto, a gente não fala nada. Ah, não pode falar de Jesus na escola. Vai falar, porque não vai falar? Ah, porque vai deixar pessoas constrangidas? Não. Somos chamados a sermos cristãos. Levarmos a nossa fé. Você não tem que ter vergonha de ter um crucifixo, andar com uma camisa mostrando Jesus, mostrando Maria. Por quê? Nós temos que ser sal nesse mundo, luz nesse mundo de trevas, sal nesse mundo sem gosto. É para isso que Deus nos chama. E Ele não falou que vem me servir e vai ser moleza. Não. Vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Hoje em dia, por exemplo, na política, se você falar de Jesus, nossa, todo mundo vai cair matando em cima de você.
Você vê alguém, aí eles falam assim, não podemos misturar a política. Só que se nós cristãos não colocarmos lá pessoas com a mesma fé que a gente tem, em pouco tempo a gente vai ser proibido de exercer a nossa fé. Vocês acham que nos países muçulmanos, países islâmicos, um cristão é livre para fazer para falar de Jesus? Não. A gente conhece histórias de missionários que moram em países islâmicos que eles não podem nem sair com um sinal, com um crucifixo na rua, que eles são executados. Quando nós participamos do Shalom, tinha uma casa de missão, acho que era na Argélia, que um dos missionários ele esqueceu e saiu com sinal, com tal, para jogar o lixo na rua, e viram. Ele teve que ficar escondido mais de um mês porque ele estava jurado de morte. Tem um dia na mesquita lá que ficava falando no gramofone lá, assim, no topo da mesquita, ficava tocando a música e falava que hoje quem matar um cristão vai para o céu. Ser cristão era estar sujeito a isso. E a gente corre o risco. Aqui não é por muçulmanos, mas é por uma falta de religião, que eles falam que nós somos um Estado laico, só que o Estado é laico, ok, só que nós temos religião. Todo brasileiro tem a sua religião. O Estado é laico, mas o povo é religioso. Não é verdade? Não só católicos, diversas outras religiões. Então o povo não é laico, mas eles querem, quando falam de laicidade, eles só querem proibir o que é católico. Já perceberam isso? Uma música de uma religião de matriz africana é legal, é cultural. Japonês é cultural. Tudo é cultural. Você fala de alguma coisa cristã, não pode. Por quê? Porque Jesus incomoda. Jesus incomoda. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqui quando eu falo que o irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho, os filhos se levantarão contra os pais, é que na família, às vezes você vai se levantar e vai ter gente da tua família que vai falar, você é louco, o que você está fazendo lá? Você está perdendo tempo. O que é isso? Você ficou maluco? É isso. Jesus falou numa outra passagem que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a discórdia, porque essa é a discórdia, que a maioria das pessoas não está preparada para receber Jesus. Tem gente que é católico, se diz católico, e te recrimina porque você vai na igreja. Não tem? Vai aproveitar a vida, para quem ir na missa, o quê? Eu rezo em casa. Já ouviram isso já? Eu sou católico, sou muito católico, tenho minha devoção. Vamos na missa? Não. Precisa, né? Pra quê? Vai lá ver o padre é pecador. O padre é pecador, você também é pecador. É por isso que a gente precisa vir na missa. Por isso que a igreja é como se fosse um grande hospital, uma missa. Porque quem é bom, como diz aquela música do homenzinho torto, né? Que é o 10º homenzinho torto lá, o homenzinho que era todo bom, não quer saber de Deus. Quando a pessoa está toda boa, não quer saber de Deus. Mas às vezes a pessoa está boa financeiramente, está boa de saúde, mas não está boa de cabeça. Quantas pessoas que a gente conhece que tem muito dinheiro, tem fama, só que pessoas com depressão. As pessoas chegam a se matar com dinheiro, fama. Não é? Porque não tem Deus. Como a Andréia estava falando no início, nós nascemos com o nosso coração, tem um buraco que só é preenchido por Deus. A gente pode tentar colocar qualquer coisa nele para preencher esse espaço, nada vai dar certo. Não vai ser dinheiro, não vai ser fama. Deus não quer saber de nada que você tem. Deus não quer saber que carro você tem, não quer saber
sua casa, se é alugada, se é própria, se tem 10 televisão em casa. Não quer saber disso. Deus quer saber do teu coração para a vida eterna. E como dizia o Santo Afonso Maria de Ligório no livro Preparação para a Morte, ele fala ali no início que não adianta nada a gente ter os bens aqui, porque assim que nós morrermos, não vai ter nascido uma flor ainda em cima da nossa cova e já vão ter esquecido da gente, vão estar brigando pelos nossos bens. Depois que você morreu, daqui 10 anos é que você morreu, a sua casa não é mais de ninguém da sua família, você nem conhece quem está na sua casa. O seu carro não existe mais. Adiantou tanta preocupação por causa dos bens materiais? Não. A nossa vida é curta. E o que importa pra gente é seguir o que Jesus nos pede. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Isto é, foge do pecado, foge da perseguição. A gente não tem que ficar dando a cara para bater para todo mundo. A pessoa não quer ouvir Jesus, não adianta você ficar perdendo tempo. Tem pessoas que a gente fala, a pessoa, eu sei de tudo, só que não reconhece nada. A gente não pode perder tempo da nossa vida, porque tem pessoas longe da gente que precisam saber de Jesus, não saber de ouvir falar. Que hoje com a internet, acho que não tem ninguém que não tenha ouvido falar de Jesus no mundo. Só que ouvir falar é uma coisa, mas conhecer é outra. Quando você conhece alguém, é diferente de você conhecer do que você leu, conhecer do que você ouviu falar da pessoa, não é verdade? Se nós conhecemos Jesus, nós temos que levar esse Jesus que nós conhecemos para que outros o conheçam. Então, se você, como diz aqui, se vos perseguirem numa cidade, fugir para uma outra. Se perseguir nessa outra, foge para a terceira. Sai. Paulo em outros lugares disse, né? Bate a sandália, tira até a poeira, a areia que tem na sandália para não levar nada contigo daquele lugar. Sai. Se você está num lugar que te leva para o pecado, que te persegue pela tua fé, sai. Porque não adianta a gente se apegar aqui a lugares, apegar a bens, apegar a coisas, a pessoas. Por quê? Porque o que interessa é a vida eterna. Às vezes uma pessoa muito querida nossa pode nos afastar muito de Deus, se a gente deixar. Não é? Um amigo, amigos, né? Pode nos afastar muito de Deus. E Jesus nos pede que, se a gente perceber isso, cai fora. A gente não é obrigado a ficar dando murro em ponta de faca, né? A gente tem que fazer o que Deus pede para que nós façamos. Como diz a música do Frei Gilson, né? Eu vou aonde quiseres que eu vá, porque só a graça de Deus me basta. É só a graça que me basta. Não tem mais nada que pode. É só a graça de Deus. Se perseverar até o fim, será salvo. Que nós possamos perseverar, meus irmãos. Perseverar até o fim desta vida, para o início da vida eterna. E perseverar para que essa vida eterna seja o céu, que é de onde nós saímos e para onde naturalmente nós temos que voltar. Mas precisa que nós passemos por esse vale de lágrimas, sejamos ovelhas no meio desses lobos, sejamos perseguidos,
porque somos degredados num vale de lágrimas. E contamos com Maria para nos tirar daqui. Não é? A gente reza isso na Salve Rainha. Temos que ter fé na vida eterna, que é o que vale. Que nós possamos nessa noite tomarmos para nós mesmos esta verdade de que é necessário que nós travemos batalhas, que nós travemos lutas. É necessário que nós lutemos pelo Evangelho, sejamos realmente católicos, apostólicos, romanos. Se alguém falar, você é católico? Sou católico. Por isso que a gente tem que conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa fé. A gente não pode ficar que nem bobinho, chega todo mundo fala qualquer besteira da nossa fé e a gente fala, não. A gente tem que conhecer. Está aqui a palavra de Deus. Nós temos tanto documento da nossa igreja para nos ajudar. Tanto documento. A nossa fé está aqui. A palavra de Deus. Mas o verbo de Deus foi Jesus. É Jesus. Esta palavra aqui, ela veio depois de muita tradição da nossa igreja. Isso aqui foi definido depois de 300 anos da morte de Jesus. Até então, pessoas como Tecla não conheciam o Evangelho. Eles conheciam a tradição dos apóstolos. Hoje, nós temos que ter essa tradição de nós apóstolos para levar a palavra de Deus. Então que nós estudemos, que nós nos preocupemos com a nossa salvação, não com o que a gente vai ganhar, com o que a gente vai ser aqui. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Nós somos passageiros desse mundo. E que nós precisamos lutar pela vida eterna no céu, fazendo a vontade de Deus. Amém? Possamos fechar os nossos olhos agora e vamos cantar essa canção que nos mostra que nós devemos levar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará.